Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título: O Desenvolvimento Espiritual Apostólico. Livro base para essa ministração é o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 16, que nos diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si, mesmo em amor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a revelação espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se inscreva no meu canal e ative o sino para receber as mensagens de pregações. Amém? Nós crescemos espiritualmente quando nós usamos os dons espirituais. Amém? Deus nos fez o povo mais feliz da terra. Isso significa que Ele tem nos dado armas e condições para que nós possamos vencer. Amém? Infelizmente, nós não entendemos ainda o que significa a plenitude dos dons. E por causa disso, nos tornamos negligentes.
Lamentavelmente, nós somos as pessoas que vivemos na superfície de um relacionamento com Deus. Isso faz com que aquilo que nós deveríamos receber do Espírito de Deus seja substituído pelo nosso interesse carnal. Amém? Jacó, por exemplo, representa o nascimento carnal. Já Israel era o renascer espiritual. Amém? Não há Israel sem o revestimento do novo homem. Quem é renascido em Jesus Cristo recebe a autoridade, luz e paz. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo nos fala isso de maneira muito séria, porque você conhece as pessoas que não progridem na fé. Você tem progredido na fé? Hoje você pode dizer que está no nível que Deus preparou para a sua vida? Os maduros recebem essa unção. Assim, nunca mais Satanás vai paralisar o seu chamado e intervir na sua vida. Amém? Receba a estatura de um homem espiritual maduro, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo precisou amadurecer. Ele passou de perseguidor a apóstolo. No que diz respeito no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15 ao 19. Deus quer colocar sobre você uma marca espiritual apostólica poderosa. Amém? Você será um vaso escolhido. O Senhor quer te levar por caminhos superiores. Amém? Você será levantado, mas vai sofrer por amor do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo recebeu o poder do Espírito Santo. Muitos se levantaram contra ele, até alguns apóstolos, mas ele era maduro, era um homem de Deus. Tudo aquilo que é importante para você, ele vai mudar. Amém? O Senhor vai te levar ao terceiro céu, lugar daqueles que são separados por Deus. Receba o selo espiritual apostólico. Este é o tempo do Espírito Santo agir livremente na sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo aborda algumas questões importantes que nós precisamos lembrar. Em primeiro lugar, ele fala que nós somos reconciliados em Jesus Cristo. Em segundo lugar, quando o pecado entrou, o homem perdeu a condição de acesso livre a Deus. Mas, em Jesus Cristo, este acesso foi retomado e nós passamos a viver uma nova vida. Amém? Em terceiro lugar, o que nos afasta desta condição são os conflitos interiores. Ou seja, quando nós não achamos que somos dignos de viver as bênçãos espirituais, quando nós deixamos este sentimento entrar, automaticamente nós ficamos desconectados com o que está escrito nas Escrituras. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. As pessoas que não desenvolvem os seus dons são
Em primeiro lugar, as pessoas que sempre desconfiam de que Deus e que sempre causam divisões nas igrejas. No que diz respeito no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. As pessoas que não exercem os seus dons desconfiam de Deus. Dentro do seu coração, ele não serve a Deus verdadeiramente. Amém? Aquilo que eu faço para Deus, eu preciso entregar de todo o coração. Não deixe que Satanás te engane, porque quando isso acontece, é porque não existiu o desenvolvimento dos dons. Amém? Em segundo lugar, são expostas e difamadores por insatisfação espiritual própria. No que diz respeito no livro de Judas, capítulo 1, versículo 8 ao 11. Quando eu me fecho, sou atormentado por um espírito de egoísmo. Não deixe que a sua deformação fale no lugar do seu dom. Satanás derruba uma pessoa porque ela não exercita o seu dom e se torna um instrumento dele dentro da igreja. Amém? Em terceiro lugar, nunca dão frutos. Vive de aparência, fazendo fumaça estranha. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Uma das coisas que mais fere o Espírito Santo é quando eu quero manter uma aparência. Nós não vivemos de aparência porque sabemos quem somos. Nós fomos chamados para dar frutos. E Jesus Cristo me reconhece pelo meu fruto. O dom que não é exercitado vai ser tirado de mim e vai ser entregue a outro, que o colocará em prática. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E as consequências disso é a morte espiritual. Quando eu desenvolvo os meus dons, eu me assemelho a Jesus Cristo. Sou frutífero e recebo a glória de Deus. Amém? Eu descubro muitos dons quando começo a praticá-los. Os dons de Deus não são apenas aqueles que nós conhecemos, mas também são aqueles que ainda não conhecemos. Quando nos desenvolvemos espiritualmente, começa a se manifestar uma grande satisfação interior, algo que vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós éramos por esperar ter condições para exercitar o dom. Nós não precisamos ter condições para exercitar o dom. A obra de Deus é feita pela manifestação dos dons. Quando uma pessoa desenvolve os dons, atinge-se a estatura da plenitude do varão perfeito. A satisfação espiritual vem pelo desenvolvimento dos dons. Quem coloca dificuldade na obra de Deus não tem o Espírito Santo na sua vida. O que acontece quando os dons são liberados? Em primeiro lugar, meu relacionamento com Deus cresce. O desenvolvimento dos dons me dá visão. Sem visão não há caminhada. Eu preciso enxergar o meu chamado e o meu ministério. Aquilo que é propósito de Deus para a minha vida, a minha caminhada vai e será na caminhada de vitórias. Amém? Em segundo lugar, nós subimos os níveis espirituais superiores, no que diz respeito no livro de Atos, capítulo 11, versículo 21. É preciso começar a sentir o
Espírito Santo fora da igreja. Nós precisamos subir para um nível espiritual superior. Amém? Em terceiro lugar, nós temos identidade com o mundo espiritual no que diz respeito no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 5 ao 6, e livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Tem muita gente levando surra do inimigo por não ter os dons desenvolvidos. O desenvolvimento dos dons são a chave para o mundo espiritual, algo que te enche do Espírito e te prepara para subir ao terceiro céus. No que diz respeito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Amém? Que essa palavra de Deus possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.